Então, Luiz, acabou o tempo lá da outra reunião. Repete aí a sua pergunta para a gente, por favor. Oi, professor, voltei. Pode repetir, então, lá a sua pergunta? O que você não tinha entendido mesmo? Sérgio, a minha dúvida só é que, já que não vai fazer tabela verdade, não vai fazer nada, como é que a gente consegue chegar nesses valores de implicação distributiva, identidade, 13, 16? Então, vamos lá. Lá em cima, olha só. Aqui em cima a gente já viu algumas regras que já se sabe de antemão que elas são equivalentes. Está vendo aqui? Todas elas já são regras consagradas, né? A De Morgan, a implicação, a equivalência, elas já são, a gente já sabe que um P, então Q, ela é equivalente a um não P ou Q. Tá? Então, nesse caso daqui, da regra 18, dessa implicação, a nossa condicional vira uma disjunção onde a nossa primeira proposição fica negativa. Então, lá, por exemplo, nesse exercício daqui, na E, nós temos duas condicionais. Então, a gente aplica a regra da implicação e transforma essas duas condicionais utilizando a equivalência. Então, o P, então, Q, vira não P ou Q. E o não P, então, Q, já que tem que aplicar a negação, vai virar P ou Q. Até aqui, tudo bem? Então, mas aí, aonde está isso? Que P, então, que vira negação do outro lado? Tá? Aqui em cima, onde eu mostrei as regras que definem as equivalências. Aqui no caso aqui, da qual a gente está falando, é esse carinha daqui. Se você fizer a tabela verdade para ele, você vai ver que elas são equivalentes. Todas essas que estão listadas aqui são equivalências que a gente utiliza como base para os nossos exercícios. Ok. Tá? Elas são um conjunto de equivalências já demonstradas que são utilizadas em vários pontos. Por quê? Porque elas perpassam pelos conectivos, colocando principalmente para outros conectivos, ou demonstrando, esses conectivos daqui, eles são equivalentes aos conectivos invertidos. E por aí vai. Entendeu? Eu sempre cito que De Morgan, implicação e a distributividade e a identidade são o que normalmente a gente utiliza nos exercícios, que a gente mais vê na literatura. Tá? Então, a negação de uma proposição que não seja simples, ela é dada através da negação das duas proposições simples e a alteração no caso, de uma disjunção para uma conjunção ou de uma conjunção para uma disjunção. E é por isso que a gente consegue afirmar essa parte aqui de baixo, no exercício, onde pede para a gente ir fazendo a simplificação. Então, a gente pega uma condicional e aplica aquela nossa regra 18. Ela, no caso, vira não P ou Q e P ou Q, por conta do não aqui. Então, ok agora? Nessa parte daí, utilizando aquela regra 18, por que a gente chegou aqui? Sim, entendi. Legal. Então, aí a gente vai aplicar uma outra regra, que é a regra da distributividade. Aquela regra que vê os dois conectivos, o conectivo que é o interno, tá vendo? Tem o, e o conectivo externo, que é o E. Então, vamos lá em cima para você ver. Aqui na distributividade, a gente tem aqui que esse carinha da direita, com o interno e externo, é equivalente a essa expressão daqui, P ou Q I R. Então,
lá embaixo. A gente estava aqui, a gente pegou ele, né, por conta dos conectivos, a gente sempre vai olhar os conectivos. Vamos aplicar a distributividade. Quem está repetido aqui é o Q, então ele vem para o lado de fora. Nosso conectivo que estava interno vem para o lado de fora e o que estava externo vem para o lado de dentro, com as duas proposições restantes. Então, a gente ficou com Q ou P, não P e P. E não P e P, também pela identidade 16, tem a nossa identidade 16. A gente tem ela aqui, ó. P e não P é equivalente a uma contradição. Então, pela identidade 16, a gente sai de Q ou não P e P para Q ou F. E a gente já viu, até aqui no exercício anterior, que pela identidade 13 e não pela 14, como está aqui, é pela 13, que uma contradição ou qualquer outra coisa é equivalente a essa outra coisa, que no nosso caso aqui é o quê? Entendeu? A gente veio simplificando, simplificando até chegar ao mais simples, ao mais simplificado possível. Beleza, Luiz? Conseguiu elucidar mais? Entendi, melhorou sim, melhorou. Ah, que bom. Fico feliz. Então tá, gente. Então, até para não atrasar vocês para a próxima aula, 8h32, vou liberar e aí se alguém tiver alguma dúvida, passa por e-mail e a gente conversa no início da próxima aula. E na próxima aula a gente já vê métodos dedutivos. Ok? Ok, boa noite. Falou, gente. Um abraço. Boa noite,